Olá pessoal, então vamos seguir aí na resolução das questões, né? Questão de número 33, o saldo das contas intangíveis, né, da empresa Explora Marcas S.A. em 31/12/2013 correspondia a um ativo intangível com vida útil indefinida. Vida útil indefinida eu já sei que não vai sofrer o quê? Não vai sofrer amortização. O valor contábil era 840 mil, ele me diz como era a composição, o custo de aquisição 960 menos 120, por isso que era 840. Aí, quando chegou para a elaboração do balanço patrimonial em 31/12/2013, a empresa realizou o teste de recuperabilidade do ativo com as seguintes informações: valor em uso e valor justo líquido das despesas com vendas. Isso aqui a gente precisa para achar o valor recuperável, e eu percebi que o valor recuperável é quanto? É 800 mil. Pessoal, nós temos que o valor contábil está aqui, é 840 mil, e o valor recuperável você só consegue recuperar 800. Significa o quê? Que a gente vai ter que constituir mais perdas. Que a gente vai ter que ficar com isso aí, com o valor que consegue recuperar. Isso ali vai dar uma despesa e nós vamos ter uma perda por desvalorização acumulada, né? Perda por desvalorização de quanto? 840 menos 800, eu vou constituir mais uma perda de quanto, Silvio? De 40 mil, certo? Isso eu estou constituindo. O saldo dessa perda, que era 120, vai receber mais quanto ali? Vai receber mais 40, para que ele fique com um valor de quanto? De 800. É por isso que é perdas acumuladas com teste de recuperabilidade. Então, se ele lhe perguntar o valor que vai ser constituído de perda naquele momento de despesa, vai ser 40 mil. Agora, o saldo de perdas acumuladas vai somar, vai ser 120 mais 40, 160. Vamos ver o que ele pediu. Com base nessas informações, o valor contábil apresentado no balanço patrimonial da empresa em 31/12 foi em reais. Então ele tinha 840 mil, esse era o valor, ele tinha uma perda de quanto? De 120. Tinha uma perda de 120, mas contabilizou mais 40. Portanto, o valor dessa perda agora vai ficar quanto, Silvio? Vai ficar, né? Ele tinha 120 e contabilizou mais, era 960 o custo de aquisição. 960 era o custo, né? 960 era o custo de aquisição. Ele tinha uma perda contabilizada de 120, não foi isso? Por isso que era 840, mas essa perda agora ganhou mais 40, ela vai ficar com uma perda de 160, certo? Perdas acumuladas. Lembrando que aqui tem um saldo dos dois períodos, 120, mas você constituiu perda de novo de 40, ficou com um saldo de 160, portanto o valor contábil vai ser quanto, Silvio? Vai ser 800 mil, portanto a alternativa correta, letra C. Questão 34, a empresa é proprietária de um ativo intangível com vida útil definida e foi apresentada no balanço patrimonial pelo valor contábil de 1.200.000, composto pelos seguintes valores: custo de aquisição e perda por desvalorização. Está lá com o valor de 1.200.000. Olha só isso aí, né? Então tem lá, né, o ativo intangível está lá com 1.680.000 e tem uma perda contabilizada de quanto? De 480. Por isso que o valor contábil dele é quanto? É 1.200.000. Aí eu vou constituir o teste de recuperabilidade e percebi que o valor recuperável disso aqui é quanto? É 1.500.000. Ou seja, se fosse uma situação normal, eu não iria fazer nada, essa diferença de 300 mil. Como eu tenho perdas contabilizadas, eu vou reconhecer essa diferença de 1.200.000 para 1.500.000, que é de 300 mil. Eu tenho perda suficiente? Tenho, com 480. Então eu vou reverter parte dessa perda. Eu vou reverter 300 mil de perdas, certo? Porque eu reconheço essa diferença entre o valor contábil e o valor recuperável se eu tiver perdas contabilizadas. 300 mil, como eu tinha perdas de 480, eu vou reverter. Eu só não reverto essa perda se esse ativo fosse o quê? Fosse um ágio de rentabilidade futura, fosse um goodwill. Aí nesse caso, eu vou pegar aqui, eu vou ficar com 1.680.000, e como eu vou reverter 300 mil, eu vou ficar aqui somente com 180 de perdas. Ou seja, de forma que o valor recuperável seja quanto? Seja 1.500.000. Certo? De forma que o valor recuperável seja 1.500.000. E quando eu vou reverter essas perdas, eu debito perdas e vai ter o quê? Uma receita com reversão de perdas. Certo? De quanto? No valor de 300 mil. A receita com reversão de perdas. Aí ele fala: sabemos que a empresa tem evidência de que a vida útil desse ativo intangível continua indefinida, o resultado de 2014 deve reconhecer um ganho no valor de 300 mil pela reversão da perda da desvalorização contabilizadas anteriormente. Perfeito. Eu só não iria fazer isso, não fazer nenhum registro. Se ele me dissesse que aquilo ali era o quê? Era um goodwill, que eu não iria fazer nenhum registro, certo? Mas aí eu vou reconhecer um ganho no valor de 300 mil pela reversão da perda por desvalorização que foi contabilizada anteriormente. Aí vem reconhecer uma perda por desvalorização de 180? Não, né? A gente não vai reconhecer perda. Reconhecer um ganho de 480? Não. Reconhecer um ganho de 240? Também não.
Aí ele vem, né? A companhia Propagandas S.A. possuía em 31/12/2014 um ativo intangível com vida útil indefinida, cujo valor contábil era, né, de 500 mil, o qual era composto por custo de aquisição e tinha uma perda por desvalorização de 200. Por isso que ele tinha um valor de quanto? De 500 mil, certo? E aí ele me deu, né, 500 mil, e depois ele me disse que o valor recuperável é quanto? Ó, o valor recuperável é 540 mil, certo? Então, houve, ó, eu tô com um valor de 500 mil contábil e o valor recuperável é 540. Então, o valor recuperável é maior do que o valor contábil. Se eu não tivesse perdas contabilizadas, eu não ia fazer nada. Mas, como eu tenho perdas contabilizadas, eu vou ter que reverter essas perdas. Só não reverteria se fosse o quê? O goodwill. Então, o valor recuperável é 540. O valor contábil é quanto, Silvio? 500 mil. Deu uma diferença de 40 mil. Eu reconheço essa diferença até o limite das perdas, fazendo o quê? Revertendo as perdas. Eu tenho perda de quanto? De 200 mil. Então eu vou reverter todos os 200? Não. Eu somente vou reverter quanto? Eu vou reverter 40 mil. Reconhecer um ganho no valor de 30 mil decorrente à reversão de perdas. Falso. Reversão de perdas de 40 mil, que vai ser a diferença entre esse valor recuperável e o valor contábil, se eu tiver limite de perdas contabilizados. Manter uma perda por desvalorização de 30? Não. Manter o valor de 500? Não. Reconhecer uma perda por desvalorização de 160? Não. Reconhecer um ganho no valor de 40 mil decorrente da reversão da perda por desvalorização. Portanto, a alternativa correta do 35 é letra E. Questão 36, né? Agora já vem aí, ó, a empresa Marcas e Patente, em 31/12, né, possui em 31/12 um ativo intangível com vida útil indefinida, correspondente ao ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura. Isso aqui é o goodwill, cujo valor contábil era 280 mil. Era composto o que? O custo de aquisição, o goodwill, ele tinha lá, ó, o custo de aquisição, 320 mil, e tinha uma perda contabilizada de quanto? De 40 mil, certo? Aí, portanto, o valor contábil disso aqui é quanto, Silvio? É 280 mil. Aí você veio fazer o teste de recuperabilidade e percebeu que o valor recuperável eu só iria diminuir. Mas ele me percebeu que o valor recuperável agora é quanto? É 330 mil, ou seja, 50 mil a mais. Se isso fosse um ativo qualquer, eu iria reconhecer essa diferença de 280 para 330, que dá 50, até o limite da perda. Como eu tenho perda de 40, eu iria fazer o quê? Eu iria reverter os 40 mil de perdas. Isso se fosse qualquer outro ativo. Mas como ele me falou que é ágil derivado de expectativa de rentabilidade futura, eu não faço o quê? Eu não reverto perdas, certo? Então, notei aqui que o valor recuperável é maior? É. Aí eu não vou fazer nada, certo? Não vou fazer nada, certo? Não vou reverter perdas. Ah, sim, por que faz o teste de recuperabilidade? Porque o diacho desse valor recuperável aqui podia ser menor de 280. E aí eu teria que diminuir ele ao valor recuperável, certo? Ágil goodwill, você testa a recuperabilidade dele, mas não faz o quê? Não reverte perdas. Que é o caso aí, a gente não vai reverter perdas. Então, se o valor recuperável é maior, você iria fazer para qualquer outro ativo, menos para esse aí, certo? Então ele vai ficar com um valor contábil de quanto? De 280 mil mesmo. Não fez nenhum registro contábil, né? Não tem que fazer nenhum registro contábil. Silvio, se fosse outro ativo, você ia fazer o quê? Reverteu a perda por desvalorização, né? Reconhecida no valor de 40 mil. Só ia reverter a perda, não ia reconhecer ganho nenhum. Se fossem os outros ativos, a alternativa correta seria a letra D. Como é um ativo goodwill, não fez nenhum registro contábil. Então essa questão e a outra parece ser a mesma questão e você acha... Eu já vi o cidadão falar, Silvio, mas a mesma questão, a banca deu resposta diferente. Deu resposta diferente zorra nenhuma. Esse aqui você não tem que reverter perda, porque ali é o goodwill. E os outros sim, você reverte a perda. Aí, né, a empresa, Sofitel, possuía em 31/12/2014, em seu ativo intangível, uma patente com vida útil indefinida com as seguintes informações em reais: custo de aquisição, tem uma perda e um valor contábil do ativo lá, 1 milhão. Ao realizar o teste de recuperabilidade, teste de permit em 31, obteve as seguintes informações. O que é que nós chegamos à conclusão? Qual é o valor recuperável? O valor recuperável é o maior dentre esses dois valores. Então o valor recuperável é 1.050.000. Valor recuperável maior do que o valor contábil. Se não tivesse perda contabilizada, eu não iria fazer nada, só que tem perdas contabilizadas. Então eu vou reconhecer essa diferença até o limite das perdas. Então qual é o procedimento aí que eu vou fazer?
reverter uma parte daquela perda. Eu vou ter que reverter toda? Não, porque essa diferença entre o valor recuperável maior do que o valor contábil é justamente de 1.050.000 menos o quê? Menos 1 milhão. Portanto, quanto, Silvio? 50 mil. Essa é a diferença. Eu tenho perdas, tenho de 200. Então eu vou e reverto, mas não reverto 200. Eu reverto quanto? Eu reverto 50. Certo? Perdas, e isso vai gerar um quê? Uma receita. Isso vai gerar um ganho. De quanto? De 50 mil. Certo? Então uma reversão de perda por impeachment de 200, não. Um ganho por reavaliação de 50, não. Uma perda de 150, não. Uma reversão da perda por impairment aí de 50 mil. Portanto, alternativa letra D de dado. Se fosse goodwill, você não iria fazer nada. Aí, justamente, né? Essa mesma aqui. Não. 37. Questão 38. O ativo imobilizado da empresa Gurupi, considerado uma unidade geradora de caixa, possuía reavaliação, né, de 200 em 2008. A administração da empresa manteve a reavaliação contabilizada em conformidade com a permissibilidade dada pela lei. Ao executar o teste de recuperabilidade dessa unidade geradora de caixa, identificou uma perda no valor recuperável de 300 mil. Então vai ter uma perda, pessoal, de 300 mil. Vai ter uma perda de 300 mil. Mas essa empresa, ela tem saldo de reserva de reavaliação. Então essa perda a gente joga imediatamente no resultado, desde que você não tenha saldo de reserva de reavaliação. Se tiver, primeiro a gente usa o saldo da reserva de reavaliação. Como eu tinha um saldo de 200 mil, eu vou utilizar o saldo dessa reserva de reavaliação. O restante vai para onde? Vai para o resultado como despesa. E a gente contabiliza essa perda lá onde? Lá no imobilizado. Certo? Então vai ser um débito e crédito de quem? Débito de ativo imobilizado? Não. Débito de reserva de avaliação e débito de despesa. Débito de reserva de avaliação 200, débito de perda com imobilizado de quanto? De 100, não é isso? Despesa, aqui entenda, despesas com perdas, é a conta de resultado. É despesas com perdas lá do imobilizado, certo? Despesas com perdas, certo? E a crédito, a conta do imobilizado de quanto? De 300 mil, portanto, alternativa correta, letra D de dado. 39, no exercício de 2014, a Companhia Norte apurou perdas de 12 mil por redução ao valor recuperável de um ativo imobilizado cujo custo de aquisição foi 80 mil e estava 40% do valor depreciado. Se você for olhar ali, então o valor de aquisição dele era 80 mil, ele estava com uma depreciação de 32 mil, certo? Portanto, ele tinha um valor contábil de quanto, Silvio? De 48 mil. E ele reconheceu perdas, né? De quanto que ele falou? De 12 mil. Se ele reconheceu perdas aqui de 12 mil, o que é que aconteceu? Esse valor aqui vai diminuir, o valor contábil vai ser 36 mil. Né? Vai ficar com 80, 32, né? E 36. Beleza, né? É isso aí, a gente vai reconhecer, a gente vai diminuir esse valor aí para, né, 36. 36, 48, tá certinho ali. Vamos ver, 32... 80 menos 32, 48, né? 48 menos 12, 36. Então tá certo. Então, mas na realidade ele não quer nada disso. Ele só quer a contabilização dessa perda. Ele quer a contabilização. Os lançamentos contábeis na Norte, ao final, relativos à redução do imobilizado a seu valor recuperável. A redução ao valor recuperável vai ser de 12 mil, que foi a perda. A redução vai ser de 12 mil. Então eu vou ter perda por desvalorização no resultado do exercício de 12 mil e perdas estimadas por valor não recuperável, redutora do ativo, no valor de 12 mil. Certo? Então a alternativa correta de cara é a letra A. É por isso que eu te falo, às vezes, ó, essas contas que perda por desvalorização, isso é a despesa com a perda. Isso aqui está onde? No resultado. E a outra que vai estar, né, lá diminuindo o imobilizado. A questão não teve, né? Ele, não sei se ele queria que você fizesse lá 36 mil, não. 36 mil é o valor, né? É o valor no final, o valor que você vai ficar com o valor contábil, né? O valor contábil é 36 mil, né? Então ele vem aí, letra B, perdas estimadas, redutora do ativo de 12 mil e resultado. Aqui eu estaria reconhecendo no resultado, se eu estivesse acreditando, seria uma receita, isso é absurdo. Perdas estimadas por valor não recuperável, redutora do ativo e perda por desvalorização, resultado do exercício. Olha, aqui também, eu estou acreditando no resultado do exercício, receita, absurdo. Perdas estimadas por valor não recuperável, redutora do ativo 20 mil, nada a ver, né? Ele está acreditando de novo o
resultado do exercício. A contabilização dessa perda vai ser um débito no resultado do exercício. Só isso aí você já matava a questão. A contabilização da perda é um débito lá de despesa no resultado do exercício. Portanto, falso aí também. Perda por desvalorização, resultado do exercício, mas não é 44 não. 44 não. 32 é correspondente à depreciação. A perda no resultado do exercício é somente de 12 mil, certo? É somente de 12 mil. Aí vem perda por desvalorização de 44, depreciação acumulada de 32 e perdas estimadas de 12. Tentou lhe enganar. Na realidade, se ele pegasse e me dissesse assim, debitou despesa, debitou lá o resultado do exercício, debitou o resultado do exercício em 44 mil, beleza. Mas nem foi, porque ele já estava 40% depreciado. Essa não foi a depreciação daquele período. Se fosse daquele período, aí poderia ser resultado do exercício 44, sendo a contrapartida uma depreciação acumulada de 32 e a outra lá, perdas estimadas de 12. Mas ele falou que já estava 40% depreciado, isso poderia ter vindo de outros exercícios, não ser despesa naquele exercício também, não tem nada a ver. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Questão 40. Determinada empresa adquiria um equipamento produtivo com vida útil estimada de 10 anos pelo valor de 250 mil. A empresa trabalha com valor residual de 10% para todos os seus ativos produtivos. Ao final do 5º ano de uso, após apurada e contabilizada a depreciação correspondente de todos os ativos da empresa, avaliou-se o valor em uso do referido equipamento produtivo em 125 mil e o valor justo em 135 mil. Ele quer dizer que vai ser contabilizado uma perda de desvalorização. Tem que saber o que? O valor contábil do bem. Determinada empresa adquiriu um equipamento, vida útil estimada de 10 anos, pelo valor de 250 mil. Valor de aquisição, 250 mil. Eu tenho que calcular a depreciação desse negócio aí. Ao final do 5º ano, após apurada e contabilizada a depreciação de todos os ativos. Então, presta atenção, não vou nem contabilizar esse negócio após 5 anos. Após 5 anos, a depreciação, o valor depreciável vai ser quanto, Silvio? O valor depreciável vai ser 225 mil. 225, por que, Silvio? 250 mil menos 10%, que vai ser 25 mil. Vai ser 225 mil é o valor depreciável, certo? 225 mil. O que é que acontece, Silvio? O que é que acontece, Silvio? Que durante 225 vai ser 10 anos. 10 anos, mas eu só quero 5 anos. Então a depreciação acumulada nos 5 anos vai ser metade daquilo ali. Vai ser 225, que era para ser em 10 anos, dividido por 2, que isso vai dar quanto? 112.500. 112.500, certo? Então, no final do 5º ano, isso aqui vai estar com a depreciação de 112.500. Portanto, um valor contábil de quanto? 250 menos 112.500, eu vou ter ali 137.500. 137.500. Beleza, esse é o valor contábil. Esse é o valor contábil do bem, 137.500. Aí, ele me disse o quê? Que o valor é 135, o valor justo líquido das despesas com vendas, e o valor em uso, 125. O que é que acontece? Qual é o valor recuperável? 135. Olha, 135 é o valor recuperável. O valor recuperável é o maior dos dois. 135. O que é que acontece? Valor contábil maior do que o valor recuperável. Eu tenho que reduzir esse valor contábil ao valor recuperável. Então, valor contábil maior do que valor recuperável. Isso significa que houve uma perda por desvalorização aí, correspondente ao valor da diferença. Quem foi o valor contábil? 137.500. Quem foi o valor recuperável? 135 mil. Portanto, eu vou reconhecer uma perda de quanto, Silvio? 137.500 menos 135, 2.500. Portanto, alternativa correta, letra A da questão 40. Beleza? Tranquilo aí. Questão 41, Ele vem aí, questão também em 2017. A companhia industrial possuía em 31 de 12 de 2016 um ativo intangível com vida útil indefinida, E ele me diz aí os valores evidenciados para este ativo nesta data são os apresentados a seguir. Beleza, Aí valor em uso, o valor contábil que vai aparecer para este equipamento. Primeira coisa nós temos que ver qual era o valor contábil dele, 500 mil. Agora vamos ver qual é o valor recuperável. O valor recuperável vai ser o maior dentre esses dois valores. Logo, o valor recuperável é 650 mil. Valor recuperável, maior do que o valor contábil. Em uma situação normal, você não faz nada.
Mas como você tem contabilizado perdas, você vai reconhecer essa diferença até o limite das perdas. Então o valor recuperável é quanto? 650 mil. Menos o valor contábil quanto? 500 mil. Então eu tenho que reconhecer essa diferença até o limite das perdas. Fazendo o quê? Revertendo as perdas. Então 150 mil que eu vou ter que reverter de perdas. Quando eu reverter essas perdas, eu vou debitar perdas lá, aquela conta lá do imobilizado e creditar receita com reversão de perdas. Certo? E isso aqui vai me dar quando? 150 mil. Após você fazer isso aqui, esse ativo ele vai estar com 800 mil, mas agora ele não vai ter mais 300 mil de perda, porque você já reverteu 150. Portanto, ele vai estar só com 150 de perdas. Portanto, um valor contábil de quanto, Silvio? De 650 mil, que é o que ele quer, o valor contábil. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo aí. Questão 42. Essa questão foi uma questão interessante. Essa questão caiu, né, num concurso de São Paulo e houve uma polêmica muito grande em relação a ela. O balanço patrimonial da companhia conservadora, apurado em 31/12, após o reconhecimento da depreciação, né, após o reconhecimento já da depreciação, e antes do teste de recuperabilidade, foi esse aí. Tinha uma máquina com 45 mil, tinha uma depreciação acumulada de 25, portanto, o valor contábil era quanto? Era 20 mil. Aí ele me diz, para realizar o teste de recuperabilidade da máquina, foram identificados o valor justo da máquina. Pessoal, se ele me deu o valor justo da máquina, ele me deu o valor presente dos fluxos de caixa que a gente espera obter, inclusive lá com a baixa, certo? Gasto estimado para a retirada da venda, 2 mil, né? E tempo de vida útil remanescente, 3 anos. Valor de venda da máquina no final da sua vida útil, 1.500. Gasto estimado para a retirada e venda da máquina, despesas com vendas no final do período, né? Ele me dá aí de 500, beleza, né? Valor justo e aqui nós ficamos faltando o valor de venda da máquina ao final da sua vida útil, valor em uso, tá aqui, valor em uso foi 18 mil, valor justo da máquina 19 mil, certo? Então olha só, a gente precisa do valor justo líquido das despesas com vendas. O valor justo da máquina tá ali, 19 mil, certo? Menos as despesas com vendas. As despesas com vendas que nós vamos ter gasto estimado para retirada e venda da máquina. Não, isso é lá no final do período. Gasto estimado para retirada e venda da máquina, né? Beleza. Tá aqui quanto? 2 mil. Para retirada e venda da máquina, 2 mil. Então o valor justo líquido das despesas com vendas vai ser um valor de 17 mil. O valor em uso vai ser o valor de quanto? Ele já me deu o valor em uso vai ser 18 mil. O valor em uso vai ser 18 mil. Qual foi o grande problema aqui? Muita gente pegava e queria chegar, valor de venda da máquina no final da sua vida útil, 1.500. Ou seja, como fosse vender o final lá após 3 anos, ia vender isso aqui por 1.500. Ele me disse que teria tido um custo de 500. Ou seja, essa empresa teria um lucro de 1.000. Pegou e trouxe esse lucro a valor presente, para achar o valor justo. Mas o valor justo, aquilo ali já foi contabilizado no valor justo. O valor justo é o valor presente dos fluxos de caixa que você projetou, inclusive com a baixa do bem. Certo? Então isso foi uma pegadinha maliciosa. Muita gente fez essa questão errada na época. Se ele já me deu o valor em uso, é para que isso aqui já está incluído nesse valor em uso, já está incluído ali naqueles 18 mil. Certo? Já está incluído nos 18 mil. Então o que é que acontece, pessoal? E quem pegou e trouxe esse 1.000 a valor presente, a taxa de desconto de 10% ao ano, fez um cálculo complicado, desgraçado, e achou a resposta e ainda saiu mandando entrar com recurso. Mas quando você olha lá o CPC, está claro, né, que aquele valor ali da baixa, ele já está incluído no valor em uso. Beleza. Então o que é que significa? Que o valor recuperável vai ser quanto? Vai ser 18 mil. E o valor contábil era quanto? O valor contábil era de 20 mil. Então tem que fazer uma redução ao valor contábil de quanto? De 2 mil. Valor contábil maior do que o valor recuperável. Isso significa que houve o quê? Houve uma perda por desvalorização. E qual é o valor da perda? Vai ser justamente os 20 mil, menos o valor recuperável, que é 18 mil, que isso vai dar quanto? Vai dar 2 mil, questão tranquila. E quem fez pelo esse outro método achou lá a letra C, que foi trazer o diacho lá daqueles 1.000 lá, a valor presente, né? Para achar aquele valor em uso, aí acabou achando um valor em uso, né, maior. E aí isso aí você fez com que você tivesse uma perda menor. Quando você chegar ali, né, trazer esse 1.000, né, nesse período ali, você vai encontrar justamente aquele valor, certo? Quando você trouxer esse 1.000 para aquele período dos 3 meses,
certo? Mas não é o procedimento. Se ele te deu o valor em uso, acredite, aquele valor é o valor em uso mesmo, beleza? Tranquilo. E aqui, pessoal, a gente termina a nossa aula, né, de recuperabilidade, um assunto novo e um assunto importante, um assunto que nós procuramos resolver bastante questões aí para elucidar qualquer tipo de dúvidas aí. Beleza? Então um grande abraço e até a próxima aula.